Olha, a gente volta a falar sobre o incêndio em prédio no centro aqui de São Paulo, que foi controlado após 63 horas. E de acordo com engenheiros da Prefeitura de São Paulo, o edifício está com a estrutura abalada, corre o risco de ruir a qualquer momento e deve ser demolido para evitar que os imóveis vizinhos sejam atingidos. E para ajudar a entender as ações do fogo intenso prolongado sobre uma estrutura de um imóvel antigo aqui no centro de São Paulo, a gente conversa agora com o engenheiro Luiz Otávio Costa. Tudo bem, engenheiro? Muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan, para a gente possa entender toda essa situação. A informação que nós temos é de que o prédio será demolido e esse processo pode durar 2 meses. É a principal saída? Poderia se apressar essa demolição? Bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Tiago. Bom dia, Adriana. É preciso diferenciar o que se cogitou inicialmente, que era a implosão, do que é a demolição. A implosão também é uma demolição, mas ela é controlada. Você coloca explosivos na parte inferior do prédio, diminui a estrutura e faz o prédio justamente colapsar, cair sobre ele mesmo. Mas essa atividade, ela tem riscos, porque por ser uma explosão, ainda que ela seja controlada, isso pode gerar abalo nos prédios vizinhos, pode gerar também resíduos, né, outras consequências. Então, a Prefeitura parece que está escolhendo a demolição, e a demolição não pode ser feita por dentro do edifício, porque o edifício justamente não tem resistência. Então, imagina-se, né, que essa demolição vai ser feita por fora, de cima para baixo. Então, você vai ter que fazer ou guindastes ou andaimes para que você possa ir desmontando, quebrando o edifício de cima. Ele tem 10 andares, de cima para baixo. Então, por isso que o prazo de 2 meses, eu acho até conservador, e pode ser que dure até um pouco mais, fazendo essa demolição controlada e preservando a integridade dos trabalhadores. Perfeito. A gente está com a nossa repórter Beatriz Manfredini aqui conosco também. Ela participa dessa entrevista, ela que acompanha desde o início a ocorrência no centro de São Paulo. Beatriz, sua pergunta então para o engenheiro do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo, Luiz Otávio Rosa, que está aqui conosco. Bom dia, Luiz. Olha, minha pergunta para o senhor é sobre o resfriamento aqui desse prédio, né? Ainda temos pequenos focos de incêndio surgindo, a gente sabe que o prédio ainda está muito quente, apesar das tentativas do Corpo de Bombeiros. Então, o que é preciso? É preciso esperar um tempo, o resfriamento desse prédio para conseguir começar essa demolição? Ele também tem esse risco de colapsar? Se esperar muito, a gente pode acabar vendo uma ruptura dessa estrutura? Como que fica? Então, o prédio sofreu, né, temperaturas muito altas. Isso causou uma dilatação, uma fragmentação do concreto, do aço, e é preciso baixar a temperatura. Isso pode ser feito jogando água. Eu ouvi declarações dos bombeiros que eles ainda estavam encontrando 200 graus ontem. É uma temperatura alta. Então, uma maneira de resfriar é jogar água. E ao jogar água, ao resfriar, o prédio vai sofrer também mais rachaduras, porque ele vai se contrair. Então, é preciso esfriar, mas esse esfriamento vai causar algum dano, né, alguma fissura, e por isso que ele é preciso muito cuidado para preservar a segurança de quem estiver trabalhando ali, bombeiro ou trabalhadores. Agora, Luiz, os bombeiros disseram que o prédio corre o risco de desabar. Eu fico preocupado ouvindo essa notícia. A área ali estaria bem isolada? Isso poderia acontecer a qualquer momento? Quais os perigos desse acontecimento? Mas é claro que os bombeiros avaliam com muita segurança essa situação, tanto que eles consideram a possibilidade de detonar apenas metade do prédio, ele parcialmente, não todo. Não, esse risco de colapso existe porque a temperatura que o prédio atingiu foi muito alta. Então, esse colapso pode acontecer, é um colapso que a gente chama frágil, ele não avisa, né? Não é como um elástico que a gente vai puxando, mas chega um momento que o elástico arrebenta. E isso pode estar acontecendo no prédio.
se você, ao jogar água, você aumenta o peso, tá certo, sobre a estrutura, então há sim esse risco. É prudente, como os bombeiros estão fazendo, a Defesa Civil, fazer o isolamento da área, e ao cair, ele pode não cair exatamente na vertical, ele pode cair tombando, tem um prédio de um lado, o prédio na frente, do lado, então esse risco existe, é preciso cautela, segurança em primeiro lugar e avaliar cuidadosamente todos os passos que estão sendo feitos. Luiz Otávio Rosa, engenheiro, conversando conosco. Mais uma pergunta de Beatriz Manfredini, que está lá na região da 25 de março. Beatriz. E o senhor acredita que é apenas essa quadra, né, da Abdo Chaim, a comendadora Abdo Chaim, que é a quadra que está bloqueada neste momento, é suficiente para essa proteção? Porque a gente tem um prédio bem colado a esse prédio principal do princípio do incêndio, e temos outros 8 prédios interditados por risco mesmo de um colapso atingir esses outros 8 prédios. Apesar disso, a circulação aqui na 25 de março está praticamente liberada. Tem essa única rua bloqueada. Isso é suficiente? Eu faria uma conta simples com você. O prédio tem 10 andares, se a gente colocar 3,5 metros cada andar, dá 35 metros. Então, teoricamente, a partir do ponto central do prédio, você deveria ter uma restrição de 35 metros, um círculo em volta dessa restrição. Evidentemente que o prédio, ao tombar, ele não é uma estrutura rígida e ele vai quebrando se por acaso ele chegar a cair. Então, mas até 35 metros seria uma zona de isolamento, mesmo na frente e não só do lado, tá certo? Então, é prudente isolar 35 metros a partir da frente do prédio. Engenheiro, e para a gente fechar a nossa conversa, a gente sabe que no centro existem inúmeros prédios mais antigos, inclusive a discussão de sempre, de prédios sem hidrantes, com auto de vistoria muitas vezes vencido. O que é possível fazer para tentar amenizar esse tipo de coisa e evitar que acidentes como esse voltem a acontecer? Não necessariamente que esse prédio pegou fogo por ser antigo, isso daí é uma discussão que é feita também entre os engenheiros, mas o que é possível fazer, principalmente aqui na região central de São Paulo? Perdão, só interromper, viu? O engenheiro já responde. Antes, Beatriz, só confirma para a gente, você trouxe a informação de que esse prédio não tinha laudo de vistoria, de autorização para funcionamento por parte do Corpo de Bombeiros? E aí o engenheiro então responde. Nós tivemos uma informação que não tinha alvará, e é preciso entender que o Corpo de Bombeiros tem uma dupla função. Ele tem a função preventiva e a função de combate a incêndio. A função preventiva, ele faz a vistoria, faz a inspeção e aponta aqueles problemas para prevenir o incêndio. Então, um edifício que não tem alvará de bombeiros, como a gente costuma falar, está correndo risco, porque o alvará vai verificar o atendimento à legislação, quais são as medidas preventivas, colocar chuveiro, que se chama sprinkler, ter os extintores de incêndio nos vários locais. Então, é fundamental, como você perguntou, Tiago, para se prevenir que isso aconteça de novo, é importante que todas as edificações passem por uma vistoria, e é por isso também que a gente defende que haja a inspeção predial também, que isso se torne lei obrigatória para todos os prédios, para que se previna e não se combata um incêndio de proporções enormes como esse, com consequências graves para uma região de comércio como é a 25. Beatriz? Já a Beatriz vai confirmar, inclusive, essa informação. Então, a gente já vai agradecendo o engenheiro Luiz Otávio Rosa, conversou conosco para falar sobre esse prédio no centro de São Paulo. Lembrando que a demolição, a expectativa da prefeitura é de que dure pelo menos 2 meses. Engenheiro, obrigado, um abraço, até a próxima. Bom dia.